Oi, pessoal. Hoje nós vamos comentar de uma operação básica aí na matemática, que foge daquelas 4 operações iniciais, né, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, só que muito utilizada, que é a potenciação. Então, esse vídeo aqui, vocês vão guardar ele com muito carinho, porque quando a gente for ver função exponencial, ou até mesmo expressões aí que tem a potência, é muito importante essas propriedades, que com certeza vocês viram, mas ficaram esquecidas ou não conseguiu absorver muito bem. Em relação à potenciação, primeiro a gente precisa entender o que significa. Quando eu coloco aqui, ó, a elevado a n, esse a elevado a n significa para a gente o a vezes ele mesmo, n vezes. Então, a elevado a n representa um produto de n fatores a. É o a vezes o a, n vezes. Tudo bem? Esse número aqui em cima, o n, ele é um número natural, ou seja, 0, 1, 2, 3... Na verdade, ele é um número que pode ser natural ou inteiro. Por enquanto, não vamos restringindo. Esse n que está aqui, a gente chama ele de expoente. Por enquanto, a gente só vai deixar assim. E o a representa para a gente a base. A gente chama de base. Então, aqui o expoente vai indicar quantas vezes a gente vai multiplicar a base por ela mesma. Certo? Então, quando eu coloco 2 elevado a 3, isso não é 2 vezes 3. Isso é 2 vezes o 2 vezes o 2. Ou seja, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E assim por diante. Então, isso representa para a gente a potência. Existem algumas regras, mas a definição da potenciação é essa. Qual é a primeira regrinha que a gente tem? A primeira regrinha que a gente tem é que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por quê? Porque um número elevado a 1 significa ele uma vez só. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Vou escrever essa regrinha aqui. Todo número elevado à potência 1 é igual a ele mesmo. Beleza? Essa é a nossa primeira regrinha. Uma segunda regrinha aí bastante importante. E aí eu vou deixar em aberto, se vocês tiverem curiosidade do porquê isso acontece, vocês postem lá na plantão de dúvidas e depois eu explico isso para vocês. Então, ó, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. Essa é uma propriedade básica também para a gente. Aqui eu estou usando letra, mas pode ser qualquer número no lugar dessas letras que eu estou utilizando ali. Então, todo número elevado à potência 0 é igual a 1. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso aqui precisa ficar bem registrado aí, que é uma propriedade importantíssima para a gente. Nesse todo número elevado a 0 é igual a 1, o a nosso, ele não pode ser 0. O que eu estou dizendo aqui? 0 elevado a 0, por definição, não existe. Esse símbolo aqui representa para a gente que não existe. Vou escrever.
Então, esse 0 elevado a zero não existe, tudo bem? Até agora a gente falou que todo número elevado a 1 é ele mesmo, e todo número elevado a zero é igual a 1. Tudo bem? Agora, a gente vai ver algumas propriedades aí importantes também em relação ao expoente. A gente tem o seguinte, todo número negativo elevado a expoente ímpar é negativo, ou seja, tem resultado negativo. Então, todo número negativo elevado a expoente ímpar tem resultado negativo. Como assim? Menos 2 elevado a 3. Quando é elevado a 3, a gente diz ao cubo, né? Menos 2 elevado ao cubo. Isso é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Tudo bem? A gente já viu que o resultado é 8. Só que aqui, ó, fazendo o jogo do sinal, menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. E toda vez ele não vai formar parzinhos. Então, toda vez que você pegar um número negativo e elevar expoente ímpar, o resultado é negativo. É isso que diz aí a propriedade para a gente. Tudo bem? E a outra regrinha é todo número negativo elevado a expoente par tem resultado positivo. Então, o que eu estou dizendo aqui? Menos 2 elevado a 4. Menos 2 elevado a 4 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. O que eu estou falando é que eu não preciso nem ficar fazendo aqui o jogo do sinal. Eu já sei que o resultado é positivo. Ó, por quê? Menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais. Então, o resultado é mais. E aqui, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Então, essa é uma outra propriedade importantíssima aí para a gente. Tudo bem? Continuando. Aqui, a gente vai ter algumas outras propriedades que vão ser importantes, mas em primeiro momento, essas daqui que a gente colocou, não se esqueça. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, todo número elevado a 0 é 1. Todo número negativo elevado a expoente ímpar tem resultado negativo, e todo número negativo elevado a expoente par tem resultado positivo. Agora, algumas propriedades. Se for uma fração, ó, 2 terços elevado a 3. Isso aqui seria 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Não tem problema que é uma fração. É aquele número vezes ele mesmo, a quantidade de vezes que o expoente fala. Isso vai dar 8 e aqui 27. Lembrando que é vezes. Uma forma mais rápida de se fazer isso é você distribuir os expoentes. Então, ficaria 2 elevado a 3 e 9 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8, 9 elevado a 3, 27. Geralmente, a gente faz por essa segunda forma aqui embaixo. Mas o porquê é o que a gente fez na de cima. Se fosse um número com vírgula, sem problema nenhum. 0,4 elevado a 2. É 0,4 vezes 0,4. Ok, fazendo a continha vai dar 0,16. Tomem cuidado aí para fazer a continha e tudo mais, mas não tem problema.
Você toma esse cuidado aí de multiplicar o número vezes ele mesmo. Tudo bem, gente? Continuando, qualquer dúvida, lembrando que vocês vão postar aí nos comentários. Então, essas são algumas regras aí. Agora a gente vai para algumas propriedades mais importantes, não mais importantes, mas fundamentais, vamos dizer assim. A gente usa muito em potenciação. A primeira, tem um número elevado a n. E se você tem lá um outro número elevado a m, e eles estão sendo multiplicados. A regrinha fala, quando você tem multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui, o que a gente está fazendo vou escrever multiplicação de potências de mesma base. O que a gente faz? A gente conserva a base e soma os expoentes. Tudo bem? Exemplo aqui. 3 ao quadrado vezes 3 à quinta. Você vai fazer que isso é 3 elevado a 3 mais 5, 7. 3 elevado a 7. É isso que essa primeira propriedade está falando para a gente. Outra propriedade. Você tem potências de mesma base, só que em vez de ser multiplicação, divisão. Então, divisão de potências de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, a regrinha é essa. Então, divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, é isso que a gente faz aí na divisão de potências de mesma base. Outra regrinha que a gente tem, potência de potência. Um exemplo aqui, vamos fazer um exemplo. 3 quartos dividido por 3... Ou 3 quartos, não, falei errado, hein? 3 elevado a 4 dividido por 3 ao quadrado. Conserva a base, 4 menos 2, 2. Potência de potência. Então, você tem lá A elevado a N elevado a M. Quando você tem potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, essa é a regrinha. Então, potência de potência. O que a gente faz? A gente conserva a base. E multiplica os expoentes. Exemplo. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5. Isso aqui vai ser igual a 3 elevado a 4 vezes 5, 20. Então, essa é a regrinha que a gente tem quando você tem potência de potência. Então, aí a gente já viu a propriedade de potência. E agora, a última é quando o expoente for negativo. Essa aqui é importantíssima também. O expoente ele pode ser negativo, por exemplo, 2 elevado a menos 3. Não estou falando da base ser negativa, estou falando do expoente. O que acontece quando o expoente é negativo? Você inverte a base. Como assim, professor, inverte a base? Você vai calcular o inverso multiplicativo do 2.
Que número que vezes 2 dá 1? Mais rápido. O que é o inverso multiplicativo? Você considera o 2 e inverte ele. Por exemplo, ó, sempre quando não tem nada no denominador da fração, é 1. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Esse é o inverso multiplicativo do 2. Ó, por quê? 2 vezes meio é 1. 1 que é o elemento neutro da multiplicação. Mas de maneira mais rápida, você pode pensar isso. Inverte, e aí o expoente, que era negativo, ele passa a ser positivo. Perfeito? Ó, se já fosse uma fração 3 quartos elevado a menos 3. Menos 3 já foi, né? Vamos colocar menos 2. Você inverte a base. Então, 3 quartos vai virar 4 terços. E aí o expoente que era negativo vai passar a ser positivo. Essa é a regrinha do expoente negativo. Um expoente, você sempre vai poder fazer essa alteração com ele. Você inverte a base e o expoente vai mudar o sinal. Se ele era positivo, ele passa a ser negativo. Se ele era negativo, ele passa a ser positivo. Geralmente, a gente vai fazer essa mudança de um expoente negativo passando a ser positivo. Então, essa é a regrinha do expoente. E ela é fundamental aí para a gente, quando for estudar função exponencial, quando for estudar logaritmo. Por isso que essa parte de revisão é muito importante. Então, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Depois eu vou fazer mais um vídeo sobre esses tópicos. E vou colocar também algumas atividades posteriormente para vocês irem fixando.